CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Gilberto, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, a gente já provocou aqui um remember, viu, entre os nossos ouvintes, com as plataformas que eles já utilizavam e nem chamava de rede social, tá? Naquela época, a internet era discada, era ruim. Eu lembrei do ICQ e eu falei para os meus meninos aqui do estúdio que não é época deles não, do ICQ. Eu não sei se na sua casa era assim, mas tinha que virar meia-noite. Você tá lembrado disso para poder ficar mais barata a ligação do ICQ? Exatamente. Nessa época, né, a ligação telefônica de telefone fixo era cobrada por pulso, né, que era em torno de 4 minutos cada pulso. E aí, quando à noite, depois de 7 da noite, 8 da noite, até o outro dia de manhã, independente da duração da ligação, era cobrado um pulso só. Então, a hora do download, né, era exatamente nessas horas de noite, né, em relação a isso. E tem um problema também que o telefone ele era de uso exclusivo, né? Então, se estava fazendo ligação, você não podia navegar na internet. Na época, inclusive, eu tinha uma linha telefônica só para acessar a internet, porque senão ninguém falava no telefone lá em casa, né? Então, tinha que ter uma linha à parte para isso. Isso, vamos explicar também por que o telefone, o que o telefone tinha a ver com a internet? Era a internet discada. Isso. O que acontece, né? A gente não tinha, como a gente tem hoje, as várias formas de acesso à internet, ou via cabo de TV, ou via fibra ótica, ou via mesmo a linha telefônica, mas que com um sistema diferente que eu conseguia transportar a voz e também os dados da internet simultaneamente no cabo. Na verdade, no passado, logo no começo da internet, eu usava uma linha telefônica convencional e um modem, e ele discava, na verdade, literalmente para uma linha telefônica do provedor de internet. Então, o meu telefone de casa, o meu modem, na verdade, discava para o provedor de internet, que atendia numa outra linha telefônica lá, e eu ocupava essa linha transmitindo dados, né? O modem fazia essa conversão de dados digitais para voz, e aí conseguia transmitir isso via a linha telefônica. O problema é que essa linha telefônica normalmente era de qualidade ruim, passava por várias centrais telefônicas, o que limitava a taxa de transmissão, ou seja, a gente tinha taxa de transmissão muito baixa, em torno de 56K, né, quando muito 64K, né, nessas linhas telefônicas, por isso ficava bem lento, né, a navegação na internet caía no meio do caminho também, então era bem complicado. Pois é, e aí depois da meia-noite era econômico. E o José Renato tá lembrando de uma coisa assim, aqui ó, ele disse que agora é que ele entende por que a mãe dele botava um cadeado no telefone. Mas com o modem discava, né? Aí não tinha jeito, mas na verdade é para economizar, né? A ligação, né? Isso aí. Gilberto, vamos lembrar então de alguns? Os nossos ouvintes, eu vou te contar aqui rapidamente o que eles já mencionaram. O MSN, o Teletrim. Você lembra do Teletrim? Lembro do Teletrim, né? Que era também chamava de videotexto na época, né? Também, né? Como é que era? Era o videotexto, né? Era também uma precursor da internet, né? Na verdade, usava a linha telefônica também, tinha uns terminaizinhos com caracteres, era tudo, não tinha interface gráfica, era só caractere, né, nessa linha também, né, de acesso. Era antes da internet, na verdade, né, mas não foi à frente. Né? Era um processo, se não me engano, era um projeto francês, né, que a Telefônica de Minas Gerais ela tentou implantar, mas acabou que não deu certo lá. Tem mais. Bom, eu falei do MSN e do Teletrim. O Vitor tá lembrando do ICQ e o Mirk. Isso. O Mirk também, exatamente, o IRC, né, o Mirk, que também era as salas de bate-papo do Mirk eram bem tradicionais também. Hoje em dia ficou na lembrança, né, mas era um bate-papo bem tranquilo. Tinha as salas de discussão que você entrava, como se fossem as salas de chat hoje, né, também, né, e você podia conversar também. Era bem popular lá no passado, foi bem popular no passado. O Flogão. Flogão. Eu não me lembro da passagem desse Flogão, mas todos eles aqui se lembram. Exatamente, era famoso, né? O Flogão tinha lá a parte de fotos, né? Fotolog, era basicamente quase que um Instagram, na verdade, né? Se você colocava lá as fotos, publicava as fotos, as pessoas
podiam acessar, né, as fotos que você publicava lá. Era uma coisa, né, parecida, basicamente, com o Instagram, só que você não podia comentar, né, nesse caso, né? Não podia comentar? Na verdade, você não podia comentar as fotos, como tem no Instagram hoje, né? Por exemplo, você faz comentários, faz perguntas, faz comentários sobre curtidas, por exemplo, na foto, não tinha isso. Pelo menos que eu me lembro, não tinha isso lá. Você publicava as fotos, basicamente. Temos ouvinte aqui conosco, ao vivo. Vamos Bruno lá. tá lembrando do Orkut e do Mob. É isso, Bruno? Muito bom dia, Fernanda. Estou aqui dando risada, lembrando desse tempo todo aí que a gente sofria para fazer uma conexão com aquele barulho de quando dava conexão, realmente um tempo que parece que foi muito distante. Era ô glória, né? Quando conseguia fazer a descagem. Ô glória, ô glória. Eu lembro que a época eu já trabalhava como advogado na época, e eu então tentava, para poder fazer o encaminhamento das minhas petições, você tinha que primeiro conectar para depois abrir um aplicativo do tribunal, e quando você conseguia subir finalmente a petição, aquilo caía, você tinha que começar tudo de novo. Olha, os jovens de hoje, eles não fazem ideia do que a gente passou para ter essa tecnologia. Viu, Gilberto? É verdade, viu? Essa questão do download é um negócio complicadíssimo, que você, se caísse a ligação no meio do caminho, você tinha que fazer tudo de novo. Depois vieram aqueles aceleradores de download que você conseguia retomar o download da metade, né? Mas foi bem mais à frente. No começo a gente sofreu bastante com essas quedas. E quando você estava fazendo um download e alguém tirava o telefone, tirava do gancho a extensão, né? De casa, aí caía a conexão também. Exatamente, aí todos acabavam tendo que fazer o que você fez, ter uma linha só para isso. Mas olha, eu tô com um ouvinte lá, eu peguei a época do cadeado no telefone para diminuir a conta de telefone, que o telefone era discado, tem que falar isso também para os ouvintes mais jovens, né? Era aquela, como é que é o nome daquele giro, daquela, você sabe, Gilberto? Era disco, não? O disco, o nome daquele disco, né? E eu de um em um, e a gente ficava tentando, quando a mãe botava o cadeado, a gente ficava tentando ligar, dando tapa em cima, né? Que dizia que dava certo. Eu nunca consegui, olha, mas eu vou te falar. Tinha estratégia para poder discar com o cadeado, prendendo tudo. E o telefone mais móvel que tinha era aquela extensão grande que andava pela casa, de 10 metros, aí você andava, tava aquele fio, porque alguém tava no outro quarto falando no telefone. Ó, tem dois ouvintes aqui, também se somando ao Bruno, lembrando do 145, vocês lembram disso? Sim, o chat, né? Você ligava para uma sala de bate-papo e aí conversavam várias pessoas, né? É como se fosse uma sala de bate-papo, só que via áudio, né? Via telefone para isso, né? É isso. Bruno, obrigada, viu, pela participação. Muito obrigado a vocês por estar nos permitindo, né? Aos que são um pouco mais experientes, a lembrar disso tudo. E é uma pena que hoje muitos façam uso dessa rede, de tanta tecnologia, de tanto progresso, para fazerem o mal a outras pessoas e a fazerem não coisas boas, mas sim o mal a terceiros. Mas vamos seguir na alegria dessa sexta-feira. Obrigado pelo convite. Um abraço, Gilberto, fica com Deus. Um abraço. Ó, o Bruno é nosso ouvinte, mas também é um grande colaborador nosso aqui da CBN, porque ele é da Polícia Federal, está conosco também na programação nossa aqui das quintas, no Segurança em Foco. E há pouco, né, eu fazia o registro, gente, que a Polícia Federal prendeu um suspeito lá de compartilhar em rede social, em aplicativo de conversa, pornografia infantil. É isso que o Bruno estava falando, que infelizmente tem gente que usa para o mal. Obrigada, Bruno. Quem está conosco agora é o Ralph. O Ralph vai explicar essa história do 145, Gilberto. Vamos chamando o Ralph, então. Bom dia. Ei, bom dia. Você era aqueles que a mãe colocava cadeado também, Ralph? Pode ser 145? Colocava o cadeado, mas tinha como ligar, né? Pela aquela tecla que desligava. Né? Fazia uns códigos Morse ali e a gente conseguia fazer algumas ligações. E aí, 145 era o quê? Para namorar? 145 era uma linha, era um número de telefone que a gente ligava e conversava com várias pessoas ao mesmo tempo. E quando você se identificava com uma pessoa, você selecionava ela, passava o seu número, no meio daquela multidão toda falando, era até arriscado, mas não tinha tanto perigo antigamente, né, de você passar o número do telefone. E a pessoa te ligava, você ligava para ela. E aí vocês conversavam um bom tempo ali, primeiramente na sala, que era uma sala de bate-papo praticamente,
e depois conversava no particular. E eu cheguei até a namorar com algumas garotas através do 145. Tá Era vendo? muito legal. E não existe mais, né, Ralph? Hoje não existe mais 145, é uma pena. O David também está aqui saudoso, ó, dizendo que também era da época do 145, que era famoso. Muito legal, David, muito legal. Agora que custava caro esse 145, hein? A conta vinha alta. Vinha alta, né? E, assim, como era um número aleatório, você ligava 145 e aparecia lá qualquer número, os pais normalmente não sabiam de onde que era aquele número. Aí queriam saber, de onde que esse número aqui? Quem ligou para esse número? E quando você ligava, os pais ligavam para aquele número que vinha na conta telefônica, extensa, né, imensa, começava um monte de gente a falar ao mesmo tempo, os pais ficavam assim, da onde é isso? O que é isso, né? Então, assim, Ralph, eu acho que vinha na conta de telefone o serviço 145, que a mãe da gente matava a gente por causa do tempo que vinha lá, né? Por causa do tempo que vinha. Isso. Nossa, era muito quando legal, as telefônicas ganhavam dinheiro. Isso. Não é? Era muito legal. Eu vivi uma época muito boa. Muito obrigada, viu, Ralph, por dividir conosco sua história. Um abraço, obrigado a vocês, um bom dia. Boa sexta. O Ralph conosco, lembrando do 145. Na época, Gilberto, do 145, era Teleste. Aham. Depois foi Telemar. Lá. Isso. E aí tinha... quando você desligava, tinha várias salas de bate-papo, né? Quando você saía de uma sala, voltava, aí era outra sala com outras pessoas também. Então, mas fez muito sucesso esse serviço, viu? Muito sucesso mesmo. O José Renato aqui, o programa tá ótimo hoje, quantas lembranças. Liga para cá, José Renato, a gente vai te colocar no ar também para você contar um pouco da sua geração. O Humberto tá me contando aqui que nessa época chegou o Bina. Isso, exatamente, também, você identificador de chamadas, né? Que hoje é uma coisa natural no celular para a gente, né? Na época de telefonia fixa não tinha isso, né? Até que veio o Bina. E o Bina é uma tecnologia de um brasileiro, né? Que inventou isso aqui no Brasil e depois foi para o mundo inteiro. Mas é uma curiosidade também. A Camila está me contando uma outra história. Vamos tentar achar a Camila também aqui conosco. A Camila casou com o marido que ela conheceu num similar do 145. Olha, que legal, né? Tem as salas de bate-papo de provedores de internet também, que ficaram muito populares também. As pessoas entravam, né, para bater papo, tinha várias salas e conversavam sobre isso, era bem popular também esse tipo de serviço, que já ia texto, né? Não era mais como 145, que era basicamente voz, né? Era de texto também. O Jorge Luiz está nos copiando aqui um telefone de disco que o Bruno lembrou, né, que existia. E eu vou pedir até para os meninos colocarem nas nossas plataformas de rede social, aí, o @CBN Vitória, para a gente lembrar, olha, da antiguidade que o Jorge guarda e ele diz que até hoje funciona. Telefone de disco lindo. Bacana, muito, muito bom. A Camila está dizendo que não pode participar conosco, mas a história dela realmente é linda, viu? Ela disse que conheceu através desses telefones de discagem e que está casada há 13 anos, viu? Muito bom, parabéns, muito bom, muito bom. Gilberto, hoje parece que as coisas demoram menos para acabar, não? Exatamente, é muito mais rápido as coisas, porque, na verdade, a inovação tecnológica, a interface, a própria velocidade, a tecnologia acaba propiciando outros serviços e outras formas de interação com essa tecnologia. E acaba algumas coisas ficando para trás, né? A gente tem visto, por exemplo, até a preferência de pessoas, dos usuários, né, da internet em geral, que passamos de texto, né, que era basicamente o Facebook, né, o Orkut, mais anteriormente, foto e texto, e agora as pessoas querem, até pela velocidade do nosso dia a dia, querem uma interação mais rápida, que é voz e vídeo. Então, por isso que até a popularidade crescente do Instagram, né? Exatamente porque mensagens curtas, mensagens rápidas, direto ao ponto, em a parte de vídeo, né? Ou seja, não um pouco texto. Fernanda, deixa eu lembrar de um serviço que talvez, não sei se todos vão lembrar, se as pessoas vão lembrar, que era o GeoCities. Não sei quem lembra dessa... Isso. Que era basicamente o precursor, né, da própria internet, né? Ou seja, você tinha... hoje você tem serviço de hospedagem, que hospedavam, né, o ambiente, né, hospedavam lá
as páginas da internet. E hoje, né, no GeoCities você tinha um endereço, então como se fosse um bairro, né, uma cidade, um bairro, e você fazia a hospedagem como se fosse um endereço de uma rua com número, e você colocava lá as suas informações. Era bem interessante e fez muito sucesso na época também, né? Tenho mais ouvintes aqui, olha, o Ramos está lá em Afonso Cláudio nos ouvindo, e ele diz o seguinte, quando o outro ouvinte participou falando que tinha um grande fio, né, que levava o telefone, inclusive, para passear pela casa, ele disse que essa era uma estratégia para não cobrar o ponto de extensão. Ah, sim. Lembra Verdade. disso? Lembro. Né? Nessa época, né, a infraestrutura de telefonia era da companhia telefônica. Você fazia toda a instalação de cabos e doava para a companhia telefônica, e ela que fazia a manutenção. Por isso que ela cobrava, inclusive, por extensão, né? Depois isso passou a não acontecer mais. Né? Mas é isso mesmo. Temos mais um ouvinte conosco na linha para contar suas peripécias aqui com a antiga rede social. É o Wagner. Ei, Wagner. Ei, bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia. Sexta-feira nostálgica na CBN hoje, lembrando os perrengues da telefonia, hein? Isso aí. Você também usava um 45, Wagner? Eu já usei um 45, mas eu não tenho tanta lembrança assim não, porque minha mãe era bem rigorosa na conta da Teleste, igual você falou. E outra coisa, dava para ligar assim com cadeado no telefone, porque você apertava lá no gancho. Quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Tinha um código lá que a gente fazia e dava certo para ligar algumas coisas. É o tal do código Morse que o outro lembrou, né? Que você tinha uma estratégia. Para cada número você dava a batidinha na tecla. Exatamente. E eu lembro até hoje que depois que lançou o telefone, na época o telefone sem fio, quando chegou, foi assim uma febre. E era da marca Panasonic. E tinha bateria, né? Que você não podia ficar longe da base por muito tempo, que ele caía a ligação. Exatamente. Boas lembranças. Boas lembranças, viu? Boas. O Wagner então ensinando a gente a ligar com cadeado. Exatamente, Fernanda, Adalberto e toda a equipe da CBN. Beijo pra você, Wagner. Beijão, gente. Tchau. Tchau. Falou. Tchau. Ó, o Washington também, que gostava tanto das salas de bate-papo, Gilberto. Tinha o UOL, tinha Terra. Ele também conheceu a esposa numa dessas, viu? Foi numa comunidade chamada Fazendinha do Orkut. Olha, que legal, muito bom. Ver como é que desde muito tempo nas redes sociais, essas ferramentas de interação acabam aproximando as pessoas, né? Então, vários exemplos aí já que a gente tem, eu ouvi de relatos aí de pessoas que se encontraram nessas ferramentas. O Ralph está lembrando de uma outra situação. Ele disse, depois do Bina, veio a tal da ligação a cobrar. Aí quando você atendia e tocava aquela musiquinha que identificava que a ligação era cobrar... O pai da gente gritava, desliga, porque a gente vai pagar essa conta. Você lembra disso? Lembro disso. Você tinha alguns segundos para aceitar. Se você continuasse na ligação, você ia receber, ia ser cobrado. Inclusive, tinha ligação na parte do roaming, né, no celular também, né? Quando você estava fora da sua área base, né, que você recebia uma ligação, você pagava um pedaço da ligação também. Né? Hoje em dia não tem mais isso, não é mais assim. Mas no passado, vê como é que a gente sofria, né? Pois é, né? E hoje essa geração tem uma velocidade que é indescritível perto do que a gente viveu. É verdade, viu? Verdade. Tá. Fernanda, eu lembrei de uns dois serviços aqui. A gente hoje fala de buscas, né? A gente está falando basicamente do Google ou do Bing, né? Que seja. Mas tem os serviços que eram precursores a isso, que era o Alta Vista, não sei quem lembra, era um portal também de pesquisa, né? De banco de dados de pesquisa. Tinha o Webcrawler, que era também um site de pesquisa. E tinha um site, a gente teve também um buscador nacional, chamava Radar, né? Que depois foi comprado, né? Que funcionava também aqui no Brasil, que era um concorrente, né? Logo no início do Google, do Alta Vista, do Webcrawler também, que era uma empresa com um buscador com tecnologia nacional também. Veja que as coisas vão mudando, né? Hoje a gente fala de buscador, pensa exatamente no Google ou no Bing, né? Ou no DuckDuckGo também, né? Seria. Pois é. E hoje a gente
o mais recente episódio aí tem a ver com o Twitter, né? Que deixou de ser Twitter e passou a ser o X. Exatamente, né? Você vê como é que as coisas são muito fluidas, né? As coisas mudam muito rápido. A gente acha, o Orkut a gente achava que nunca ia acabar e acabou. O Facebook a gente achava que nunca ia acabar e tem uma queda de usuários agora, né? Migrando para outros serviços nesse caso, né? E aí, então, é interessante, né? Como é que é muito volátil essa posição, porque as pessoas também têm demandas diferentes, têm necessidades diferentes e acabam usando outros serviços que se adequam melhor àquela situação, aquele tempo, né, das pessoas. Vamos pro Viralizou, então? Vamos lá. Viralizou. Conta pra gente o que foi destaque a semana. Vamos começar falando do WhatsApp. O WhatsApp tem uma novidade que está saindo aí aos poucos, as pessoas começam a receber, que é a mensagens de vídeo curtas. Do mesmo jeito que você grava uma mensagem de áudio, né, vai lá no microfone, né, clica no microfone e grava uma mensagem de áudio para colocar na conversa de grupos ou de individual entre duas pessoas. Agora o WhatsApp também vai ter mensagem de vídeos curtas, que você vai poder gravar um vídeo de até 60 segundos, esse vídeo vai para um grupo ou para a pessoa, né? E aí esse vídeo vai ser exibido em mudo, e se eu quiser ouvir o que está sendo falado no vídeo, eu vou clicar no vídeo para isso. Então, uma novidade que já estava em beta, já em alguns locais, e agora, atualizando o aplicativo, isso vai aparecer nos aplicativos também em relação a isso. Então, novidade para o WhatsApp. Uma novidade bem interessante, né, do Instagram é que o Instagram está planejando agora uma marca d'água para identificar postagens criadas por inteligência artificial. Então, o Instagram, né, nessa análise que eles estão fazendo aqui agora, vai marcar, né, ou seja, a ideia deles é marcar as fotos e vídeos que são publicados no Instagram, que foram geradas por inteligência artificial, isso vai receber uma marca, né, para que a gente saiba que aquele vídeo, aquela foto, não é uma foto real, uma foto que foi gerada por inteligência artificial. Uma iniciativa bem interessante, a gente está vendo aí muitos fake news, muitas deep fake, né, sendo gerados por inteligência artificial. É uma boa iniciativa do Instagram. E por último, a notícia dessa semana também é que o Facebook foi condenado a pagar 20 milhões de reais em indenização do Brasil, e quem usava o serviço em 2018 ou 2019, teoricamente, tem direito a uma reembolso, né, de 5 mil reais por danos morais. Então tem uma associação, né, que está fazendo essa ação coletiva, né, contra o Facebook. Se você conseguir provar, né, que você era usuário do Facebook entre 2018 e 2019, você, teoricamente, segundo a 29ª Vara Civil de Belo Horizonte, né, você tem direito a um ressarcimento, né, por danos morais de até 5 mil reais. Então, isso vai dar muito pano para manga ainda, né, porque isso está julgado, mas ainda cabe recurso, né? Vamos ver como é que isso vai se desenrolar aí no caminho aí. Mas a multa foi sancionada de 20 milhões de reais do Facebook por vazamento de dados de pessoas físicas que eram usuárias da rede social em 2018 e 2019. Vamos fechando com os nossos ouvintes. Um deles está me contando aqui, que era funcionário da Telemar, na época em que a empresa lançou o DVI, que era um dispositivo que permitia telefone e internet ao mesmo tempo. Lembra disso? Lembro, exatamente, né? Que era a tecnologia que depois, né? Depois veio na verdade, a DVI era a tecnologia por trás da DVI era o chamado de ISDN, né? Que era uma tecnologia que era concorrente do Velox, né? Nesse caso, que você conseguia transmitir dados e voz, né, ao mesmo tempo pela linha telefônica. Só que a performance, né, a taxa de transmissão era menor do que do Velox. Então, por isso que acabou que o Velox vingou, né, e o DVI acabou ficando para trás, né, nessa questão. Mas lembro disso. Bom final de semana para você. Até quarta que vem, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Foi muito divertido hoje, realmente, ouvir as histórias dos nossos ouvintes. Obrigado pela participação dos nossos ouvintes aí, né, trazendo para a gente, né, as suas histórias, né, para isso. Lembrando, quem quiser relembrar ou acompanhar, né, esse nosso bate-papo de hoje nos principais portais de podcast, o CBN Tecnologia está lá. Um grande abraço a você, Fernanda, aos nossos ouvintes. Excelente final de semana. Até quarta-feira com mais tecnologia.